Em algum momento da sua vida, você já deve ter visto uma reportagem na escola ou no jornal falando a respeito da pobreza no mundo. Provavelmente você viu algumas imagens de alguns países no continente africano ou alguns países asiáticos e você pode ter se perguntado: poxa, existem tantas pessoas que não têm nada? Como é que existem algumas pessoas que têm tanto assim? Ou eu vou um pouco além disso e digo que você pode ter se perguntado até se o motivo pelo qual as pessoas não têm nada é que algumas pessoas têm muito. E esse pensamento vem de um conceito que está sendo falado muito recentemente, que é o conceito de economia de soma zero. Basicamente, esse pensamento diz que se alguém tem muito de uma determinada coisa, é porque alguém deixou de ter a parte dela nessa coisa. E atualmente existem pessoas que pensam que isso faz total sentido, que realmente é assim que o mundo funciona, e existem pessoas que dizem que isso não faz sentido nenhum. Vamos lá. Como você já deve ter visto em algum momento na escola, até recentemente, a maior parte das pessoas não vivia na cidade como vive hoje. A maior parte das pessoas vivia no campo e viviam do campo. Só que naquela época, a produção agrícola não se limitava só ao tamanho do campo, se limitava também à quantidade de pessoas que estavam no campo. Então, por muito tempo, essa produção teve um tamanho constante, ou seja, ela não mudava muito de ano a ano, ela não aumentava muito. E se a gente imaginasse essa produção como se fosse um bolo, ia ser um bolo de tamanho fixo, um bolo que não aumenta. Dessa forma, o único jeito de alguém ter mais de uma coisa é se alguém tivesse menos dessa coisa, porque tem um tamanho fixo, o bolo tem tamanho fixo. Falando realmente em bolo, se você quisesse uma fatia maior, alguém ia ter que comer uma fatia menor. E esse foi um dos motivos pelos quais existiam tantos conflitos naquela época, conflitos, saques, guerras, porque tudo tinha tamanho constante, as coisas não mudavam muito de um ano a ano. Então, se você quisesse ter mais de alguma coisa, de um determinado produto, alguém tinha que ter menos. E para essa pessoa ter menos, você tinha que roubar dela. E isso aconteceu por centenas de anos. Enquanto algumas pessoas tinham muito, algumas pessoas não tinham nada. Até que aconteceu um evento que mudou tudo. E esse evento foi nada mais, nada menos do que a Revolução Industrial. E com essa revolução, nós tivemos o surgimento de máquinas, de plantas mais resistentes, fertilizantes mais potentes, e tudo isso unido permitiu que a produção agrícola explodisse, chegasse a tamanhos absurdos, coisa que ninguém nunca tinha visto antes. Só que isso não aconteceu só com os alimentos. Todo o setor industrial em si evoluiu absurdamente. E isso tudo mudou muito a relação humano-produção. E a partir daquele momento, nós saímos de um jogo de soma zero e chegamos em um jogo de soma positiva. E voltando à analogia do bolo, se antes, caso alguém quisesse comer uma fatia maior, alguém ia ter que comer uma fatia menor, depois da Revolução Industrial, a velocidade com a qual o bolo estava sendo feito tinha aumentado tanto e o custo de fabricação do bolo tinha diminuído tanto que o acesso ao bolo tinha ficado muito mais facilitado. Então mais pessoas podiam ter acesso àquele bolo. Esse foi o divisor de águas entre o jogo de soma zero e o jogo de soma positiva. E toda essa evolução que aconteceu naquela época e continua acontecendo até hoje é consequência de um conceito que faz uma sociedade evoluir muito. E esse conceito é o da inovação. E vocês podem entender um pouco do conceito de inovação como sendo a resolução de problemas que nós temos ou a resolução de problemas que nós nem sabemos que temos ainda. E isso faz com que a inovação demande por mais inovação. Não entendeu muito bem o que eu falei? Então pensa comigo aqui. Imagina que há 200 anos uma pessoa tinha desejo de ter um sapato. Há 150 anos uma pessoa tinha desejo de ter uma bicicleta. Há 100 anos ela tinha desejo de ter um carro. E hoje ela tem desejo de ter uma passagem de avião com um preço mais em conta. Então vocês percebem com esse exemplo que ao longo do tempo a inovação vai tendo como consequência mais necessidades. E essas necessidades só vão ser sanadas com mais inovação. Inovação demanda por mais inovação. Só que quando você pensa um pouco, você percebe que esse mundo de soma positiva em que nós vivemos hoje em dia, ele é muito recente. Há quantos anos a nossa sociedade, como a conhecemos, existe? Há milhões de anos. Então chega a ser ínfimo o tempo de existência da soma positiva em relação a todos esses milhões de anos de jogo de soma zero. Então, ainda é de se imaginar que existam muitas pessoas que veem a economia de um país ou do mundo como se fosse um bolo de tamanho fixo, onde as pessoas são egoístas e caso elas tenham mais de alguma coisa é porque alguém deixou de ter essa coisa.
E eu não estou dizendo aqui que as pessoas não são egoístas. Eu estou dizendo que o egoísmo dessas pessoas é que faz o jogo de soma positiva dar certo. E é só você pensar, você tem duas vertentes aqui. Em uma dessas vertentes, o dono de um comércio ou o dono de um negócio quer que as pessoas tenham mais qualidade de vida, porque assim elas vão poder comprar os produtos que ele está vendendo. No outro ponto de vista, esse comerciante ou o dono de um negócio não quer que as pessoas tenham mais qualidade de vida, porque assim elas vão continuar precisando do trabalho que ele está ofertando com um salário mais baixo. E obviamente a gente sabe que esse segundo ponto de vista existe, só que eu acho que ele não é a maior parte, porque a partir desse momento onde o dono do comércio não quer que as pessoas tenham mais qualidade de vida, essas pessoas não vão evoluir e não vão gerar inovação. E é só pensar quanta inovação até o momento já foi feita. Se todo comerciante ou dono de um negócio tivesse essa mentalidade, nós não íamos ter evoluído nem metade do que nós já evoluímos. Então, no final das contas, toda essa evolução e inovação pela qual a sociedade vem passando ao longo dos anos é fruto de uma lei que não muda e nunca vai mudar, chamada Lei da Oferta e Demanda. Só que a demanda, ela aumenta conforme as pessoas têm condição de ter um determinado bem. E para alguém ter condição, ela tem que ter duas coisas: educação e liberdade. Essas duas coisas juntas fazem com que uma pessoa possa ser um médico, um advogado, um filósofo e possam realmente continuar com o ciclo de inovação que vem acontecendo ao longo dos anos. E é aí que você percebe que realmente proporcionar qualidade de vida a alguém tem um efeito multiplicador, onde mais pessoas inovando fazem com que mais pessoas tenham acesso a essas inovações, consigam se desenvolver e continue a aumentar o ciclo de inovações ao longo do tempo. Quer entender melhor? Eu vou te dar um exemplo. Atualmente, nós temos 2 bilhões de pessoas que têm algum tipo de calvície no mundo. 2 bilhões em um contexto de 8 bilhões de pessoas dá mais ou menos uns 25% da população com algum tipo de calvície. Mas e se não fossem só 2 bilhões de pessoas? E se fossem as 8 bilhões de pessoas do mundo que tivessem algum tipo de calvície? Você ia ter 6 bilhões de pessoas a mais engajadas em solucionar um problema da sociedade, o que ia fazer com que esse problema fosse solucionado muito mais rápido do que apenas se tivesse 2 bilhões de pessoas com calvície. E essa ideia não funciona só com a calvície, ela funciona em diversos segmentos, como câncer ou algumas doenças que realmente assolam a humanidade. Então, no mundo da soma positiva, quanto mais pessoas têm um determinado problema, maior é a chance de que esse problema seja solucionado. Tenta imaginar bilhões de pessoas no continente africano ou na Ásia tendo condições, tendo qualidade de vida e conseguindo inovar. Ia ter uma quantidade de pessoas absurda ajudando a aumentar o tamanho do bolo, resolvendo problemas na medicina, na tecnologia, na informação, enfim. No fim das contas, nós precisamos que mais pessoas tenham qualidade de vida, porque assim nós temos mais qualidade de vida. E ainda tem gente que realmente pensa que, atualmente, nós estamos muito pior do que nós estávamos antigamente. Quer entender se isso faz sentido ou não? Pensa comigo aqui. Imagina a sua condição financeira atual. Assim, nem realmente sem condição nenhuma e nem classe média alta. Uma pessoa comum, uma pessoa normal. Então, imagina você, na sua condição atual, vivendo há 250 anos atrás. Como você acha que ia ser realmente a sua vida? Você acha que ia ter acesso à educação, à informação, a notícias, à saúde, da mesma forma que você tem hoje? Eu te digo uma coisa, só com esse celular ou notebook que você está me vendo aí, você já ia ter uma condição muito maior do que a pessoa mais rica do mundo há 250 anos atrás. E sabe o que permitiu que você tivesse isso? A inovação. A inovação tecnológica permitiu que você tivesse hoje na palma da sua mão uma tecnologia tão avançada que nem a pessoa mais rica do mundo ia ter há 250 anos atrás. E além disso, ela permitiu que você tivesse acesso à informação, à educação, a esse vídeo aqui. Essa é a função da inovação, universalizar o acesso das pessoas às coisas que vão facilitar muito mais a vida delas. Pessoal, se curtiu o conteúdo, compartilhe com quem você acha que tem que saber disso também. Dá o likezão aqui embaixo que vai me ajudar muito. Esse foi o vídeo de hoje. Beijão e até o próximo vídeo.